Oi, eu sou a Gabi e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a minha história com a cidadania. Pra resumir assim, né, eu tô indo no topo da montanha que tem aqui pra deixar bem desenhadinho pra vocês o que é fazer esse processo de cidadania. Porque é uma escalada, não é simplesmente você ir atrás dos seus documentos e você já chegou, você já conseguiu. Não é fácil, não é sorte. E eu recebo muitas mensagens de pessoas que eu conheci durante o meu tempo na Irlanda dizendo que eu tenho sorte de ter descendência italiana. Mas eu diria que é muito mais do que isso. Primeiro que é um investimento muito grande e ninguém tem a sorte de ganhar assim esse tanto de dinheiro do nada. Bom, tem gente que tem, né? Mas eu não tive. É muito difícil ter. Segundo, que é o psicológico também. Então você tem que estar com a cabeça muito boa pra passar por tudo que o processo te traz. Cada um tem uma realidade, isso é fato, mas todas elas é de luta. Se você não tá fazendo isso, tem alguma coisa estranha. E lembrando que todo esse processo que eu tô falando é de quem começou do zero. Porque tem gente que vai procurar os documentos e vê que a família já deu entrada alguma vez na vida. E aí quando você vai fazer, sua pasta já tá pronta, você já tem documentos, então essa parte aí já pulou. Só que no meu caso não, eu comecei do zero recolhendo cada mínimo documento. Ninguém mexeu com isso ainda. Então é desse tipo de processo que eu tô falando aqui. Tá vendo montanha? É aquela montanha que a gente vai subir hoje. Vamos chamar ela de Montanha da Cidadania. Quase lá. Eu tô subindo aqui e eu pedi pra Lara me acompanhar. Ela tá vindo correr todo dia pra cá. E eu não, mas hoje eu decidi vir. E provavelmente ela já tá lá no topo. Eu ainda nem comecei a subir. E é assim que funciona. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, cada um tem a sua história. E mesmo se eu estivesse correndo do lado dela, eu não consigo pisar no mesmo ponto que ela pisa na mesma hora. Provavelmente estaria um passo atrás, ou um na frente, ou do lado, mas nunca no passo dela. E é isso que vocês têm que entender antes de começar qualquer coisa na vida de vocês. Tudo na vida é um processo. Daqui não dá nem pra ver o final. E é assim que a gente começa, sem saber quando vai terminar exatamente. E muita gente, quando vê a primeira subida, já desiste. Mas eu sou muito curiosa. Quero ver o que tem lá. Então eu vou até o fim. Algumas pessoas também desistem por ter medo de altura. Ou de mudanças. Cansada. Eu tô cansada fisicamente, mas o processo pode te cansar de várias formas. Eu passei muito tempo com cansaço emocional, mas eu tô aqui. O meu processo de cidadania, ele começou quando eu decidi passar a lua de mel na Inglaterra. E eu tava procurando no YouTube vídeos sobre isso e acabei encontrando, eu nem lembro quem era a pessoa, mas ela falava sobre estar lá, morando lá, e eu me perguntei, como será que é morar lá? Como ele conseguiu, sendo brasileiro? E foi assistindo os vídeos dele em seguida que eu descobri que ele tinha cidadania italiana. E na mesma hora, um clique na minha mente sobre todas as vezes em que a minha avó falou sobre isso, sobre a origem dela, sobre a cultura italiana na vida dela, não só italiana, mas espanhola também. Mas na mesma hora, eu liguei pro Fábio e perguntei se moraria fora. E ele disse, se tiver como, sim. E a partir daquele momento, a gente foi atrás de todos os documentos. O tempo que eu demorei pra achar todos os meus documentos não deve ter passado de um mês, porque toda a minha família cresceu e faleceu no mesmo lugar. Cidades próximas, assim, mas tudo no mesmo lugar, praticamente. E eu contratei uma assessoria pra me ajudar a trazer o documento do italiano, do meu trisavô, que sempre está na Itália, porque na época eles não chegavam com essa certidão. Então você consegue, de uma forma mais fácil, contratando alguém para procurar isso para você. Eu vejo muitas pessoas que entram em grupos no Face e começam a pedir para alguém ajudar,
Isso também funciona, mas eu acho que demora muito mais se você tá com pressa. E então não demorou mais de um mês pra eu estar com todos os documentos na minha mão. Foi tudo tão rápido que a gente nem acreditava. Quando todos os documentos estavam com a gente, nós enviamos para esse mesmo assessor para que ele fizesse uma análise, visse se estava tudo bem, e não tava. Tinham mínimos detalhes que precisavam ser ajustados, como datas, nomes, escritos errados nas certidões e esses pequenos erros que contam muito. Eu já ouvi gente falando que conseguiu fazer sem corrigir nenhum documento, mas isso vai depender muito do lugar que você vai fazer. E se você ainda não tem certeza absoluta que vai fazer com aquele assessor que te disse que não precisa corrigir desde o início, pois você termine com essa pessoa. Porque se você, de repente, no meio do caminho, resolve mudar de assessor ou de lugar que você vai fazer, pode não ser uma boa. Então, eu acho que é bom conferir se tá tudo certinho e retificar o máximo possível. Enfim, todas as pessoas, todos os assessores que nós conversamos na época, disseram que precisava ser retificado. E foi o que a gente fez. E passamos 1 ano e meio retificando o documento. A gente tava surtando já. Então, nós decidimos fazer um intercâmbio, porque seria uma forma de juntar dinheiro em euro ao invés de real, já que a gente já vinha para morar, então seria muito mais fácil. Foi a melhor escolha que eu fiz. O nosso plano inicial era sair do Brasil direto para Itália, fazer a cidadania. Ir pra Irlanda, porque nós conhecemos um amigo lá, nosso padrinho de casamento. E seria uma boa ter alguém que a gente já conhece, que mora fora, pra gente poder ter uma base na experiência, fazer um dinheirinho e aí tentar ir pra Inglaterra, que era o nosso ponto inicial, né? Mas raramente as coisas são do jeito que a gente quer. E quando não são, muitas vezes são os planos de Deus. E o que ele fez? Nos colocou primeiro na Irlanda. Nós fizemos amigos maravilhosos. Tudo que eu precisava aprender, eu aprendi lá antes de vir pra cá. Inclusive, a assessoria que eu tô fazendo agora foi indicação de muitas pessoas que moravam comigo. Agora eu tô na Itália e o plano é tentar ir pra Inglaterra, né? Se bem que temos um Brexit este ano. Enfim, eu já tô calejada também e confio muito nos planos de Deus, que até o momento está sendo totalmente melhores do que os meus. Então, se não for pra eu ir pra lá, tenho certeza que vai ser uma escolha muito melhor. Desde que eu comecei o processo, fazem 3 anos, do dia que eu fui atrás dos documentos até hoje. 3 anos. Mas todas as análises e orçamentos que eu fiz me davam um prazo muito menor. Não passava de 1 ano. Tanto que a gente se programou pra viajar. A gente saiu do trabalho, a gente fez várias coisas, né? Enfim. Foi difícil essa parte pra gente. Ter feito o intercâmbio no meio disso foi a melhor escolha, porque ter que procurar emprego novamente no Brasil e tudo, nossa, eu nem sei se eu estaria aqui agora, de verdade. Agora falando sobre os planos de Deus. Se eu não tivesse ido pra Irlanda primeiro, eu não teria conhecido pessoas que me ajudariam a terminar esse processo com mais confiança. E eu sou muito grata a isso, tirando que eu não teria conhecido os amigos que eu conheci, que eu sei que eu vou levar pra vida inteira. E se você tá aí no Brasil pensando em ou fazer a cidadania ou fazer um intercâmbio e tá super desmotivado porque estamos vivendo no meio de uma pandemia, eu diria pra você não desistir do seu sonho. Porque, como eu disse, estava tudo aberto pra mim. Eu podia ir e vir a hora que eu quisesse, mas não foi assim. Então, não adianta você querer vir. Às vezes não é o momento. E quando for, vai ser excelente. Não desiste. Sério, sério mesmo, não desiste. Se tiver difícil, eu sempre digo isso, tá difícil, é porque você tá no caminho certo. E se você tá super interessado pra saber quais são os passo a passos do processo da cidadania italiana, não perca o próximo vídeo. Então se inscreve pra não esquecer de assistir o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.